às famílias que lutam na causa e aos mestres toda a devoção, que dedicam seus dons e cuidados, construindo heróis cidadãos. Brasileiros pequenos e grandes são exemplo de luta, união. Vamos rumo à nossa conquista, com trabalho e real comunhão. Salve a mãe querida, uma estrela igual não se viu. És a mãe de milhares de vidas, és orgulho do nosso Brasil. Salve a mãe querida, uma estrela igual não se viu. És a mãe de milhares de vidas. És o orgulho do nosso Brasil. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao 7º Congresso Estadual da FEAPaz RJ, com o tema Neurociência, Aspectos Multidisciplinares. Me chamo Fábio Koboski, sou profissional de Educação Física, estou coordenador estadual de Educação Física, Desporto e Lazer da FEAPaz RJ. Neste momento farei minha autodescrição. Sou homem branco, tenho cabelo castanho claro, estou usando uma blusa polo cinza e máscara azul. Gostaria de agradecer a oportunidade de mediar a palestra, que será ministrada pelo Dr. Alfred Scholl Franco, biólogo, neurocientista, mestre e doutor em ciências biológicas. Dr. Alfred versará o tema Neurociências e Educação, perspectivas sobre o neurodesenvolvimento cognitivo para a aprendizagem. Neste momento, eu passo a palavra para o nosso palestrante. Dr. Alfred, seja muito bem-vindo ao nosso evento. E desde já agradeço a sua disponibilidade e contribuição em nome da FEAPaz RJ. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Fazendo minha autodescrição, eu sou branco, cabelos escuros, acima do peso, cabelo cortado rente, camisa manga comprida, listrada azul e branca. Novamente é um prazer estar aqui na associação, representando uma série de profissionais que vão apresentar ao longo desse evento sobre neurociências e a parte educacional, fazendo essa introdução. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de complementar que não é de agora essa conversa entre as neurociências e a educação, tá? Já tem um bom tempo. E eu, como profissional da educação superior, envolvido com a melhoria do ensino básico, tenho tido um maior envolvimento nos últimos 15 anos com essa interlocução entre as neurociências e o processo educacional, com ênfase para o processo ensino-aprendizagem. Tá? Eu sou coordenador do Núcleo de Divulgação Científica e Ensino em Neurociências na UFRJ, e cofundador da organização Ciência e Cognição, ambos, uma ONG e uma universidade federal, no caso é do Rio de Janeiro, promovendo esse intercâmbio de conhecimentos entre essas duas áreas e um diálogo maior com o ensino e com a inclusão, né? Então, eu gostaria de dar início com um questionamento, um problema que veio desde, no caso, a minha formação, né? Eu sou licenciado em Biologia, depois fiz especialização e continuei minha vida na academia e, lógico, como professor, já há algum tempo, vivenciando as alegrias, os dramas, os problemas enfrentados em sala de aula e fora de sala de aula, né? É lógico que até 10, 15 anos atrás, o meu diálogo foi muito mais intenso com o ensino superior, mas com a formação de profissionais em diferentes áreas da licenciatura,
na universidade, acabou tendo um diálogo maior com o ensino básico, desde o infantil, fundamental e ensino médio. E uma constatação, né, que eu já estava tendo na universidade, com a chegada dos alunos vindo desse ensino básico, pode ser representada aqui por esse slide, que mostra para a gente uma situação de 2012, do ranking global de habilidades cognitivas e realizações educacionais. Podemos ver, infelizmente, a péssima colocação brasileira, né, dos nossos estudantes. 39º lugar no ranking geral, né, ficando apenas acima da Indonésia, né, uma colocação muito baixa. E os anos foram se passando e a estatística de 2017, ou seja, 5 anos depois e quase 5 anos atrás, nós temos o Brasil, vejam, 38ª posição, né, no ranking geral. Mas, quando nós analisamos aqui na terceira coluna, na quarta coluna dessa tabela, nós vemos marcado em vermelho embaixo o Brasil, 38ª posição no ranking geral, 39ª posição em habilidades cognitivas e 36ª colocação em desempenho escolar. Infelizmente, esse desempenho tem se mantido até hoje. E é lógico que essa estatística mostra que não há uma progressão, há uma estagnação. E se nós olharmos agora o PISA, que é uma análise de alunos de aproximadamente 15 anos, então, iniciando o ensino médio, fechando um ciclo inteiro, que é o ciclo do fundamental, nós vamos ver que o nível do estudante brasileiro ele está muito abaixo da média internacional. E essa constatação não é apenas do Rio de Janeiro, não é, de escolas públicas municipais, estaduais, mas sim geral, né? Nós vamos ter, é lógico, diferenças quando analisamos as escolas particulares ou quando analisamos as escolas públicas federais. Mas a média brasileira, vejam, ela não se altera quase, quer seja na análise de leitura, no gráfico superior, na análise da expertise em matemática ou de ciências, né, demonstrando que há uma estagnação, não se consegue melhorar nem alcançar a média internacional, quiçá níveis mais elevados, como observados em outros países, inclusive da América Latina. Né? Esse problema, é lógico, ele não é de um extrato e não é representativo apenas de uma universidade pública ou de uma privada ou de um ensino público básico ou privado. Ele é global no nosso entendimento para o Brasil. E daí entra a pergunta, como está a nossa educação e como está a nossa sociedade, uma vez que a sociedade é que vai representar para a gente, né, o desenvolvimento individual e da nação. Nós lidamos com uma realidade, ou será que são várias realidades? Né? Eu aqui comentei, o ensino público nós temos municipal, estadual, federal, nós temos o processo de inclusão, nós temos o processo de escolas privadas também, então nós temos vários casos a serem analisados, né? Cada um com suas particularidades, mas algo é comum, né? O processo de ensino-aprendizagem e como nós nos encontramos como docentes, como pais e também como alunos, né? Então, eu gostaria até de perguntar, quem aí põe a mão na consciência e não se vê nesse padrão de comportamento? Ou seja, direto no celular, tentando realizar 1000 tarefas, como o quadro inferior na esquerda, ou simplesmente assoberbado tanto de tarefas quanto de demandas. Demandas essas como ver uma TV, acessar a internet, fazer o estudo, ler, se alimentar e uma das mais importantes, né? A carência emocional, a carência de contato social e emocional, como nós estamos observando também nesse momento de pandemia da Covid-19,
com esse isolamento e restrição de convívio social, quer sejam de crianças em pleno desenvolvimento, quer sejamos nós adultos, né, habituados anteriormente a um padrão social, cultural e comportamental. A vida e a educação nesse século XXI, ela está permeada pelas tecnologias, né, e em particular as tecnologias digitais. Para isso eu recomendo uma leitura bem simples, por exemplo, Tecnologia para Aprender, né, de minha autoria e do professor Glaucio Aranha Barros, da UFRJ também, né, da revista Neuroeducação, tudo a ver com neurociência e educação, onde são abordadas as questões tecnológicas e a influência para a educação, né, e para o processo de aprendizagem. Ninguém pode dizer que é ruim ou que é bom. Tem múltiplos lados. Temos que olhar sob diferentes prismas. Temos que verificar a potencialidade de uso, a população que está usufruindo dessa tecnologia, quer seja como emissor, professor, docente, familiar, pai, cuidador, ou como receptor, né? Daí não se restringindo apenas às crianças, né? E temos que analisar no contexto educacional. Aqui nós temos duas fotos representativas, uma com carteiras de sala, hoje em dia realmente assim vazias, né? E agora repovoando com o ensino híbrido e com o retorno gradual de um ensino presencial, e temos, lógico, uma sala tecnológica, com computadores e acesso. Mas será que isso é suficiente? Será que antigamente você sentado à beira de um chão de barro e escrever nesse chão com um graveto não tem o mesmo impacto educacional do que o uso de uma lousa digital ou de um caderno? Então nós temos que avaliar simplesmente o como está sendo usado e como estamos nos apropriando das tecnologias, desde a oralidade, a imprensa e a web, né? E nós temos, sim, que aceitar que estamos num mundo globalizado, num mundo onde temos influência de várias fontes, mídias, e que vão poder servir como ferramentas educacionais, instrucionais, inclusive no convívio social familiar, né? Outra realidade muito problemática e importante de ser analisada é a inclusão, né? A inclusão passa por diferentes desafios e não é de hoje. Hoje nós temos o uso e a apropriação, às vezes indevida, desse termo incluir, né? Desse verbo, mas nós temos que pensar na permanência e sucesso escolar dessa pessoa, desse indivíduo que está sendo incluído ou excluído. E pensar melhor na questão da integração, né? A qualidade da educação, ela passa pela aceitação da deficiência, do transtorno, do déficit, passa por carência da disponibilidade de materiais, ferramentas apropriadas para o auxílio do processo educacional, ela passa principalmente pela formação do professor, ou não formação desse, né, e do mediador, e, lógico, como a gente tem que pensar aqui mesmo, nessa casa e na ASAPAI, né, na rede de apoio multiprofissional, tá? Nesse sentido, o meu grupo de trabalho, o meu grupo de estudo, que é multidisciplinar, o Neuroeduc, ele trabalha com uma visão também de pesquisa associada com recursos lúdicos. Temos que manter a visão sempre na questão de brincadeiras, jogos, diversão, porque nós temos que lembrar da questão emocional, afetiva, relacionada ao processo educacional. E isso pode proporcionar, certamente, práticas facilitadoras do processo. Que novos horizontes nós podemos ver? E eu vejo isso, sendo estudioso de neurociências há mais de 2 décadas e professor há praticamente 25 anos da Cátedra de Neuro, né? Eu vejo que as neurociências podem contribuir muito, mas devemos tomar cuidado, porque será que ela ajuda ou será que é apenas mais um acúmulo de informações, de conteúdos, sem contribuir
realmente para o processo educacional, né? Vivemos um paradigma, eu digo novo, mas ele já tem uma década aí circulando, que é a interação principalmente de 3 grandes áreas: as áreas da mente, do cérebro e educação, já foram chamadas, particularmente, da psicologia, das neurociências e da educação. Mas hoje utiliza-se principalmente, até mesmo pela Sociedade Internacional Mind Brain Education Society, ou seja, a Sociedade da Mente, Cérebro e Educação, aonde nós podemos ver a interseção entre esses saberes, entre os produtores desses saberes, e nunca, muito cuidado quando a pessoa diga que sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? A onisciência e a onipresença não fazem parte do nosso repertório, né, de vida. Então, nós temos que pensar principalmente em equipes multiprofissionais, multidisciplinares, que possam contribuir e facilitar o processo de integração, né? Como campos emergentes, nós vamos ter, podemos ver aqui, nesse quadro, a neuropsicopedagogia, as ciências da mente, cérebro e educação, ou simplesmente, como também nomeada, neuroeducação, tá? Mas temos a neuropsicologia, as neurociências educacionais, a psicopedagogia, todas essas são áreas que contribuem, que se articulam para a melhora do processo ensino-aprendizagem. Mas também estão sujeitas a apropriações indevidas, até mesmo devido ao curto tempo de existência e principalmente ao oportunismo apresentado por muitos ao se intitularem profissionais que resolvam todo e qualquer problema. Não acredite em alguém que cure da timidez e baixa autoestima a deficiências intelectuais e a dificuldade de aprender línguas, aprender matemática, história, geografia, português e assim por diante. Esse é um processo que envolve principalmente o indivíduo, né, e a interação entre esse indivíduo e os profissionais que lidam com ele, tá? As neurociências não são uma única ciência, na verdade é uma integração de saberes buscando conhecimento sobre o sistema nervoso. Historicamente, nós temos desde a antiga Grécia, né, os grandes filósofos, né, os grandes pensadores já trabalhando sobre o questionamento sobre pensamento, sobre linguagem, porque como falamos, nossos estados emocionais e a repercussão disso para o aprendizado. Mas nós temos a fisiologia, química, física, biologia, a biologia desenvolvimental, a matemática, a informática, todas essas áreas trabalhando em conjunto em prol dos saberes sobre as neurociências, e não simplesmente a anatomia ou a fisiologia, né? Nesse sentido, para se falar em neurodesenvolvimento, tem que se pensar que o sistema nervoso não nasce pronto, ele não nasce num formato adulto e todo apto a toda aprendizagem, a toda produção de conhecimento que nós observamos, quer seja num recém-nascido, num pré-adolescente, num adulto ou numa pessoa de idade mais avançada. E sim que ele está sujeito a fases progressivas e regressivas. Para quê? Para chegar da esquerda para a direita de células já individualizadas, iniciando um processo de comprometimento até um órgão inteiro, integrativo e promotor de todos os nossos controles e funções superiores. Nesse sentido, partir desse todo para analisar microscopicamente, nós vamos ter a noção da existência das unidades funcionais mínimas desse sistema, e que ele é um sistema elétrico, ele é um sistema que funciona eletroquimicamente pela condução de impulsos neuronais e principalmente pela comunicação, como nós vamos ver aqui nessa animação, a comunicação entre as células, formando circuitos, formando redes, no vulgo chamado rede neural, esquemas cognitivos são formados através de conexões como essa, a da sinapse, tá? A sinapse é a base completa para a construção da plasticidade neuronal, para o aproveitamento, reaproveitamento e reorganização de circuitos e de estruturas do sistema nervoso. Tudo partindo
do pool de células que nós temos e que não se formam todas ao mesmo tempo. Então, nós não podemos dizer que todas as habilidades, todas as capacidades, todas as características do sistema são adquiridas, desenvolvidas e expressas ao mesmo tempo. Não nascemos prontos. Nós nascemos para ser estimulados e desenvolvermos. Então, as células todas do meu sistema sofrem em diferentes espaços, em diferentes tempos, de muitas etapas diferenciadas. Para quê? Para eu poder formar circuitos, para eu poder formar conjunto de células articuladas, trabalhando e promovendo o pleno funcionamento do meu sistema. E aí mora algo que vai ser discutido aqui em outras palestras, em outros trabalhos, que é a questão dos distúrbios, transtornos chamados neurodesenvolvimentais, aqueles que ocorrem durante essa fase do desenvolvimento. Então, isso já causa uma distinção para a gente do que é genético e do que é do desenvolvimento, ou seja, da formação desse meu sistema. Eu queria destacar e reforçar o papel das sinapses, ou seja, desse local, desse sítio onde ocorre a interação entre as células neuronais. É esse conjunto articulado de conexões que me proporciona a aprendizado, a memória, a linguagem, a construção de conhecimento, raciocínio e assim por diante. Desde o nosso simples olhar e ver, perceber algo, até nosso movimento também. E nesse sentido, a formação de sinapses está envolvida com um processo que é o desenvolvimento de espículas, ou seja, de pequenos sítios onde ocorrerão essas integrações, e passagem de informação de uma célula para outra. E é nítido que observa-se já na literatura, como podemos ver nesse quadro aqui, na linha em rosa, nós podemos ver que há um aumento plástico, há um aumento do número de espículas no córtex em crianças que apresentam, aí está pegando todas as idades, autismo, TEA, em comparação ao padrão normal. Vejam que existe um aumento natural, que é um aumento devido à experiência e aquisição de informações durante a nossa infância, juventude e depois uma manutenção, mas não é estática, ela é continuamente modificável. Por isso que nós falamos em plasticidade contínua do nosso sistema. Em uma outra visão é pegar um distúrbio como a esquizofrenia, onde precocemente, após a infância e início da adolescência, já observa-se uma alteração para menos no número de espículas. Isso são constatações, não tem como nós fazermos um exame e olharmos o número de espículas, mas isso nos fornece dados que possibilitam estudar e analisar a importância dessa plasticidade para o desenvolvimento e até mesmo tratamento ou como lidar com quadros de transtornos, déficits, deficiências, etc. O que nós buscamos entender no neurodesenvolvimento é essa grande mandala vista aqui no canto superior mais direito, que é o resultado da integração de várias áreas do sistema nervoso. Nenhuma área é sozinha, ou seja, nenhuma área está sem se comunicar. A comunicação é um dos princípios mais básicos, elementares e essenciais do funcionamento do sistema nervoso. Então, pegar e olhar um pedaço de sistema sem olhar o todo, chega a ser criminoso, porque nós não temos como fazer esse reducionismo. Podemos sim fazer localização específica de funções, estudar o que cada pequeno circuito trabalha, analisa, junto com outros. E aí é o grande problema e uma grande questão que ainda persiste em todos os estudos, principalmente daqueles da mente, dos comportamentos, sejam humanos ou de qualquer animal. Quem quiser um pouco mais sobre essa questão de localização no sistema nervoso central, principalmente no córtex, recomendo, podem baixar no site que está indicado aqui embaixo, esse capacete do cérebro, e brincar um pouco, qualquer idade, ou estudar. Nós temos aí a localização de algumas funções que já estão
identificadas como tendo áreas mais seletivas para o seu trabalho, tá? Mas isso não quer dizer que essas áreas só façam isso, tá? E quem precisar de um tutorial, acesse também e assista o tutorial sobre o capacete do cérebro. Bom divertimento. Para entender como se chega a esse padrão adulto, nós temos que pensar que durante o desenvolvimento, e aqui nós temos uma escalinha embaixo com imagens reproduzindo um corte de córtex cerebral, e vejam que ela começa apenas com as células, os pequenos pontinhos pretos são os núcleos das células, e veja que ao longo do recém-nascido, 6 meses, 2 anos, 6 anos, adolescente, adulto ou idoso, nós vamos ver que o que muda principalmente é a quantidade de ramos e de conexões entre as células, demonstrando a importância dessa plasticidade e do enriquecimento de exposição de trabalho desse sistema. Tá? Tudo começa já no recém-nascido, lógico, na realidade, antes, na barriga da mãe, né? Naquele ser em formação durante os últimos meses de gestação, onde nós temos um incremento, já um acréscimo em número de sinapses, ou seja, em número de conexões, que representa para a gente a aquisição de informações e trabalho delas, em córtex sensoriais primários, seguido por córtex suscetivos. Eu primeiro tenho que perceber a cor, para depois poder relacioná-la com outras características sensoriais e, inclusive, depois com o nome, ou seja, o uso da linguagem. E, é lógico, tudo culmina com o córtex pré-frontal. Essa área aqui, anterior, né? Tudo é neocórtex, mas o córtex pré-frontal, ele vai ser realmente algo marcante no nosso desenvolvimento como espécie humana, né? E onde nós vamos encontrar habilidades como matemática, como raciocínio, atenção, gerenciamento de funções, as nossas funções executivas. É lógico que não se restringe aí, mas nós temos grandes centros controladores, organizadores, funcionais nesse córtex pré-frontal. Tá? E assim, o que muita gente vai chamar de períodos críticos, janelas de oportunidades, nós vamos ter períodos onde há mais plasticidade devido, é lógico, a um trabalho maior dessas áreas para a construção de conhecimento. Né? Quem aqui está familiarizado com a área de educação, né, as etapas de desenvolvimento cognitivo de Piaget, elas podem ser analisadas também quanto ao aspecto de desenvolvimento, quer seja de estruturas mais profundas, como tronco encefálico e de encéfalo, como estruturas corticais e o amadurecimento dessas estruturas, desde um estágio precoce sensório-motor, onde há necessidade dessa integração e da exposição a estímulos sensoriais e motores, a estágios pré-operatórios, operatórios concretos e o operatório formal. Tá? Então, isso significa um crescimento do sistema também, e um crescimento do uso e da articulação entre as áreas produtoras, formadoras de circuitos e processadoras de informação no nosso sistema nervoso. E vejam que ao longo desse caminho de desenvolvimento, nós caminhamos de um processo de ensino informal, que vocês podem ver no canto mais direito dessa tela, para o ensino formal. Mas nunca se esqueçam, o ensino informal, aquele em casa, com os mediadores sendo os cuidadores, pais, familiares, ele é essencial e ele vai permear a nossa vida toda. Independente de nós irmos a teatros, museus, clubes e assim por diante, num processo mais não formal de ensino, até a sala de aula, desde o nosso jardim até a universidade ou qualquer curso que a pessoa faça ou palestra que vá assistir. Né? Nesse sentido, a funcionalidade e os comportamentos do nosso sistema, gerados pelo nosso sistema nervoso, vão depender não só da natureza humana ou do componentes somáticos, componentes motores, caráter, autoestima, personalidade, etc., mas vai depender também de sentimentos, emoções, extremamente importantes.
E, nesse sentido, se nós formos juntar a questão do neurodesenvolvimento cognitivo com a nossa aprendizagem, nós vamos ver que a aprendizagem não é um processo único, não é um sistema único, não é um comportamento apenas, né? Mas ele é um sistema integrado, interrelacionado de eventos. Nesse sentido, no canto, na coluna da esquerda, vocês vão poder ver níveis de processamento neurobiológico, ou seja, relacionado ao sistema nervoso, às células, processos, sistemas. Então, desde a chegada do estímulo até a condução e processamento elétrico central, nós temos múltiplas etapas. Mas, do lado direito, vocês podem ver também o processamento ao nível psicológico, desde a sensação até a manipulação das percepções, gerando cognição. Nesse caminho, nós vamos ter componentes sensoriais, motores e afetivos influenciando, né? Formando e gerando e trabalhando com memórias, né? Mas, em momento algum, podemos excluir, né, nós, como seres psicossociais, históricos, culturais e socioeconômicos. Então, nós vivemos numa sociedade, numa cultura e numa influência integrativa dessa sociedade. E é lógico que para que eu possa fazer a aprendizagem e transformar essa aprendizagem em conhecimento e trabalhar esse conhecimento gerando comportamentos também, eu preciso de atenção. Então vejam aqui a seta vermelha, com duas, na verdade uma seta de duas pontas, ela vai desde o processo de aquisição de informações até a gênese do aprendizado e do comportamento. E ela passa, lógico, por formação de memórias, como a gente pode ver aqui nos quadradinhos verdes, desde a memória de curta duração até a de longa duração, aquela que vai permanecer por muito tempo, por décadas ou a nossa vida inteira, mas eu não formo isso, eu não uso essas informações todas e, posteriormente, os conhecimentos produzidos a partir delas, sem o trabalho das nossas funções executivas. E eu queria destacar aqui algo que é extremamente importante, que são as nossas funções executivas frias, ok? Memória de trabalho, inibição, etc., mas as quentes. Porque essa a gente trabalha num convívio diário no processo de ensino-aprendizagem. Ela vai estar relacionada aos aspectos afetivos, emocionais. E um dos primeiros desses componentes que nós vamos observar ao longo da nossa vida inteira, e temos que trabalhá-los muito bem, é a questão do reconhecimento emocional de faces. Tá? Todos nascemos com a habilidade de reconhecimento e de expressão de algumas, relativo a alguns comportamentos básicos, comportamentos emocionais básicos. São eles a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo e a surpresa. Vejam que cada rosto ilustrado aqui apresenta alguma modificação ao nível de sobrancelhas, ao nível do enrugar do nariz, ao nível do elevar da boca, né, o elevador aqui, a gente vai ter, que a gente vai ver ainda, da bochecha e do queixo, assim como o franzir de testa. O nosso rosto, ele foi feito para expressar emoções e passar informações a partir delas. É a primeira forma de linguagem não verbal que nós vamos ter, em todos. E caso isso não ocorra, isso é um marco. Isso é um marco que nós temos que nos preocupar, porque isso reflete algum problema desenvolvimental. Né? Nesse sentido, eu trouxe aqui para ilustrar, esses são os meus dois filhos. Né? Nós temos o Klaus aqui à esquerda e o Miguel à direita, e vejam que no centro tem um esquema, um desenho, mostrando alguns dos são mais de 40 músculos na nossa face, né, que promovem diferentes conjuntos de movimentos, né, que serão aprendidos a partir desse repertório básico que nós temos, né, e vejam aqui o comportamento do músculo orbicular e o comportamento do zigomático, que é esse que vai ter o nosso levantar de bochecha aqui, totalmente diferente, né, numa reação do Klaus e do Miguel. Né? E,
partindo daquelas emoções básicas, aqui listado na coluna do meio, e com a nossa pilhazinha meio preenchida, nós temos a raiva e a alegria. E vejam que a criança, ela vai aprender a minimizar ou aumentar. Então, ela precisa de reforço, ela precisa de estímulo, ela precisa aprender, primeiro, a reforçar aquilo que ela tem e modificar aquilo, porque assim ela vai poder sair da raiva para a fúria, ou sair da alegria para a felicidade, sair do medo para a preocupação, ou do nojo para a repugnância. Então, cada mudança dessas é extremamente importante. Assim como, de modo terciário, nós vamos ter a associação de alguns componentes dessas emoções primárias. Então, vejam, quando se associa alguns aspectos do nojo com a tristeza, você vem e caracteriza muito bem uma expressão que pode ser nomeada como empatia com a dor, né? Mas o horror também vem da associação de estados emocionais, como o nojo ou medo. E assim, esse aprendizado tem que ser construído e aumentado através da interação entre os indivíduos. E isso começa já ao nascer, né? Com a mãe, com o pai, com os avós, com os familiares, com os cuidadores. Continua na escola, continua a vida inteira, né? E é lógico que existem os casos onde essa forma de interação ela está prejudicada. Um quadro muito comum é o do TEA, no caso do autismo. Então, observa-se que a pessoa, muitas das vezes, com o TEA, ela não observa os olhos, ela observa o movimento. Então, ela olha para a boca. E assim, até como sinais para um diagnóstico precoce ou para a visualização e estimulação precoce nesses casos. Vejam, isso faz parte das nossas funções executivas quentes, essenciais para o processo de aprendizagem. A aprendizagem não ocorre sem um componente afetivo, motor e sensorial. Então, é de suma importância esse tipo de análise. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode assistir um tutorial de uma prática que a gente aplica, que é a prosódia emocional, né? Tem o tutorial e tem todo o material que vocês podem visualizar no nosso canal. E tem um livro editado por mim, por uma fonoaudióloga, a Ana Carolina Miguel, e pela artista Scarlett Guedes, né, que vai trabalhar justamente aquelas imagens que eu mostrei para vocês antes, são imagens desse livro, que é o Desenhando Emoções. Não podemos esquecer que, neurobiologicamente, não há diferença entre uma criança cega e vidente, ou um adulto cego e um vidente, para a aquisição e o desenvolvimento do Braille como código linguístico. Então, a gente tem que pensar introduzir e tornar natural o uso do Braille, né? Muita gente, ao olhar no próprio elevador, isso é uma coisa das mais comuns que nós temos, todo elevador tem, toda caixa de medicamento tem o Braille, né? Que você é capaz de aprender rapidamente, se você já sabe ler, se você já sabe escrever, você consegue aprender um código como o Braille muito facilmente. Afinal de contas, ele é baseado apenas numa combinação, numa matriz de 6 relevos, né? E quem quiser aprender um pouco mais sobre isso para uma inclusão e uma integração mais efetiva, quer seja em sala de aula ou com uma atividade de psicomotricidade em casa, né? Nós temos o Descomplicando as Neurociências com a leitura e escrita do Braille, também extremamente importante nesse processo de integração e de conscientização de que não é diferente, né? É apenas mais uma opção, é mais um modo de se ver o mundo, né? Nós temos que pensar nisso. E o mesmo vale para o Libras, né? A língua brasileira de sinais, e pensar nas suas particularidades para a criança, o jovem, o adulto surdo, né? Muito importante isso. Mas todas essas informações que eu estou passando aqui, elas têm que passar pelo professor.
a formação do professor e do mediador é extremamente importante, né? Tem essa leitura, está disponível gratuitamente no Senado, na Biblioteca do Senado, qualquer um pode baixar esse PDF, né? Foi escrito também por mim e pela fonoaudióloga Ana Carolina Miguel e pelo professor de Educação Física Fabrício Bruno Cardoso, né? Que é justamente a importância do treinamento e da capacitação para professores e profissionais de educação no ensino infantil. E isso inclui aqueles que vão lidar com qualquer processo de inclusão. Então, a nossa formação ela é importante porque, para chegar à performance, e seja de uma criança típica, ou de um adulto típico, ou com algum transtorno, déficit, deficiência, nós temos que pensar na estimulação sensorial, motora, nos mecanismos atencionais e, principalmente, motivacionais e emocionais, daí o componente afetivo, porque isso é a base de qualquer performance, tá? E nisso mora algo extremamente importante que a gente vê negligenciado, que é a estimulação precoce, tá? Não é hiperestimulação, é estimulação. Aquele sistema que eu mostrei no início, em desenvolvimento, com várias etapas e vários processos que não são homogêneos, precisa de diferentes etapas de estimulação. Nós precisamos respeitar isso. E nada melhor do que o lúdico. Brincar, jogar. É lógico que até aprender a respeitar regras demora um pouco, mas o brincar, o lúdico é essencial, né? Esse lúdico permite ao cuidador, mediador, quiçá professor, intermediar esse processo de aprendizagem, aumentando o potencial dele, permitindo a melhora educacional da aprendizagem. E vejam, isso não é só numa criança. Como ilustrado aqui, também em adultos e idosos, em todas as idades. Nós somos eternos crianças nesse sentido. Precisamos de estimulação a vida inteira, vivemos disso. E essa estimulação não é só movimentar, pensar, é comer, apreciar. Temos que parar um pouco, se a gente lembrar dos slides iniciais, de ficar de frente a um computador comendo rapidamente. Temos que apreciar a comida, sentir o gosto, os odores, conversar. A interação social mínima, ela é essencial para o nosso desenvolvimento. E a questão ritmo sonora, principalmente como uma ferramenta, um artifício para a melhora dessa estimulação precoce, principalmente quando se tem um déficit, um distúrbio, porque pode ser um recurso, uma ferramenta extremamente útil, né, o uso da música, né? Então, a questão da estimulação ritmo sonora. Esse trabalho foi desenvolvido por uma fisioterapeuta que trabalha com crianças com fisioterapia neurológica ou com crianças com derivado do Zika, com microencefalia, com deficiência intelectual, né? Não só por Zika, mas por vários outros problemas, mas resultando em déficit intelectual e principalmente microencefalia. Então, é necessária estimulação para se ver o potencial de expansão desse sistema. E aí a gente cai num dilema. Tudo que eu falei até agora sobre neurociência e educação, como é que está as neurociências e os educadores? Essa iniciativa da PAI-RJ é essencial mostrar isso e mostrar isso para profissionais que atuam com crianças, jovens e adultos com déficits, com transtornos, e que os profissionais precisam entender e ser capacitados nesse uso do conhecimento, e não simplesmente acúmulo de informações inúteis. E aí vem um problema, coloca-se neuro na frente e cria-se um grande dilema. Vejam aqui, eu trouxe para ilustrar para vocês, nós temos um desenho de um encéfalo inteiro na lateral e temos uma imagem, né, reconstruída, né, por tomografia, mostrando áreas iluminadas. A iluminação aqui, por exemplo, quer dizer que essa área verde e amarela
são menos desenvolvidas. Não que elas não estejam aptas, mas elas não estão completamente amadurecidas. Porque é característico do TDAH um atraso não quer dizer que não vá acontecer, acontece, tá, pessoal? Mas é um atraso nesse desenvolvimento, nesse amadurecimento da área. A área vai amadurecer? Vai. Vai ficar plena? Vai. Mas ela atrasa, por isso que nós temos um déficit que é um arrastar de anos em relação, comparativamente, o típico e o atípico. O atípico, nesse caso, o TDAH. E, quando se expôs dados apresentados para a população em geral, e se colocou, vejam essa barrinha aqui embaixo, né, as 3 barrinhas no gráfico de baixo. A barra branca foi simplesmente a pessoa leu o assunto. A barra com rastreado, ela viu o resultado em um gráfico de barras como está em cima. Agora, veja se a pessoa viu as imagens do cérebro. O nível de percepção e de entendimento, teoricamente, é maior. Nós somos pessoas visuais? Somos. Tá? Nós somos animais visuais. Mas botou uma figura de cérebro, a pessoa confia mais. Botou uma imagem do sistema nervoso, a pessoa é como se entendesse melhor, mesmo que não entenda, aquilo. Nessa outra pesquisa, fizeram isso mostrando mesmos dados, mas botaram uma figura de sistema nervoso e o outro não tinha figura. A barra preta representa o nível de entendimento, de pseudo-entendimento, quando tinha a figura do cérebro. Ou seja, bota neuro na frente e mostra um cérebro junto, isso é o cúmulo do marketing, entende? É você vender algo. Então, eu boto uma pessoa bonita vendendo margarina e faço a propaganda de que a família é feliz, a comida é saudável, ela é saudável, a pessoa aceita que ela é saudável. Ou aceita que toda a família vai ser feliz porque come margarina. Então, esse é um grande problema das neurociências. Botou neuro na frente, deve-se tomar muito cuidado. Um conselho que eu já publiquei comentários e notas sobre isso. Verifiquem a idoneidade de quem está falando ou de quem está produzindo um material. Verifiquem no Lattes. O Lattes é o currículo geral dos profissionais acadêmicos e profissionais. E na academia a gente brinca que ele seria o Facebook da academia, porque lá você pode conhecer a atuação de todo mundo que é acadêmico ou é profissional, né? Então, basta fornecer as informações ou elas têm que ser trabalhadas, né? Há necessidade da universidade, da escola trabalhar juntos? Sim, mas não é apenas o professor ir de retorno à universidade. É a universidade ir para a escola. E mais ainda, a escola fazer pesquisa, os professores serem pesquisadores, né? Existem alguns projetos, né? Eu conheço na UFRJ foi desenvolvido pelo Leopoldo Demês e hoje é continuado lá, de formação de professores no método científico, e nós também lá no núcleo fazemos isso junto com o professor Glaucio Aranha, com a Rede Neuro, né? Capacitar os professores a serem pesquisadores junto com seus alunos. Ou seja, a escola produzir conhecimento e não simplesmente ser um repassador de informações, né? Eu convido qualquer um que quiser conhecer mais isso, lá os projetos de pesquisa, ensino, extensão na UFRJ, e em particular no Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de Neurociências, né, as mais variadas áreas de trabalho nossos, que vão sempre para o uso de atividades práticas, como eu disse antes, motor, cognitivo e afetivo são 3 pilares importantes do aprendizado, né? E aí nós temos o Museu de Neurociências, o Museu Itinerante, Clube de Arte e Ciência, né? Publicações como Fazendo Arte com Cérebro, né? A capacitação de professores e profissionais no uso de artes no Clube de Arte e Ciência para
o incremento, a melhora do processo de ensino-aprendizagem, e isso é feito em geral, tá? E, lógico, no canal de YouTube vocês vão poder ter acesso a todo o material, inclusive instrucional e didático, sobre o sistema nervoso. Quem tiver mais interesse nessa interface de neurociência e educação, eu aconselho a estudar, né, a ler, procurar saber aonde está estudando. A própria APAE, ela tem uma série de cursos e indicações. Aqui, a série Descomplicando, que eu usei ao longo da minha apresentação, também está aí para vocês saberem um pouco mais sobre o sistema nervoso, né? É sempre bom ter fontes apropriadas, né? E que tenham um respaldo científico. Hoje, nós estamos num problema social muito grande, que é termos que pedir à população que acredite na ciência, né? Que a ciência, ela é a base para o nosso desenvolvimento e para a melhora da sociedade. Sim, ela é, mas com emoção. Então, precisamos trabalhar também o nosso afetivo, o nosso emocional, como o próprio símbolo aqui da APAE, né? As duas mãos acolhendo todos. Eu acho que aqui é extremamente importante para nós que trabalhamos com neurociências e educação, esse acolhimento aqui e um trabalho conjunto, integrado, para a melhora do desempenho neurocognitivo, seja de crianças, adultos, idosos típicos ou atípicos. A gente nunca pode esquecer que não existe só a criança autista, a criança Down, a criança, é o adulto, o idoso também, né? Todos esses transtornos, distúrbios que a gente chama de neurodesenvolvimentais, eles não se excluem, né? Eles não acabam. Não existe a famosa e almejada cura, mas sim tratamento. Então, a gente tem que aprender a lidar, a conviver e a obter o melhor desempenho possível de todos, né? Eu gostaria de deixar aqui, né, para quem quiser, seguir pelas mídias sociais, redes sociais, sites e blogs, né, Ciência e Cognição, colocando isso já pode pegar praticamente tudo, e agradecer ao convite mais uma vez e estar disponível agora para uma conversa, quem sabe, sobre neurociências e educação. Desejo a todos um excelente evento, né? E a todos os ouvintes aqui, as demais palestras e atividades que estão previstas. Um abraço a todos. Mais uma vez, eu gostaria aqui, o Dr. Alfred, de agradecer. A sua palestra, ela foi muito motivadora, muito realmente instigante e faz com que a gente realmente procure adquirir cada vez mais esse conhecimento para aplicar dentro das nossas filiadas, né, da Rede APAE do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta, doutor. Com todo esse conhecimento que foi passado para a gente hoje nessa palestra, como que nós podemos aplicar, né, dentro desse processo de inclusão que nós utilizamos dentro das nossas instituições? Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, independente de aqui a APAE, né, e toda a rede, né, que, se eu não me engano, me foi passado, são mais de 60 associações só no Rio de Janeiro, e nós temos no Brasil inteiro, né, a APAE, nós temos que pensar que todas as informações passadas aqui, elas podem ficar como sendo apenas informações, ou elas podem ser utilizadas, processadas, integradas. E nesse sentido, né, a formação continuada, ela é um recurso extremamente válido, uma vez que a formação inicial dos profissionais, quer seja educação ou de qualquer área, ainda é um ponto muito problemático na nossa sociedade, principalmente no meio acadêmico. Então, ninguém sai preparado para tudo, né? Se a gente analisar a quantidade de profissionais ou de cursos em instituições, sejam públicas ou privadas, que abordem ensino de adultos, ensino inclusivo,
é muito baixa ao nível da própria formação inicial. Então, nós temos que pensar na formação continuada e na capacitação, né, desse profissional que já está no trabalho. Então, nós temos aí duas populações, aquela que está saindo da universidade, da formação inicial, e entrando no meio de trabalho. Como eu tenho uma série de profissionais, professores de educação física, professores de inglês, professores de português, professores de artes, de matemática, que trabalham comigo, e daí os mais novos que estão sendo formados, né, e estão entrando, estão falando assim, eu caio no trabalho, eu caio na perspectiva, e tem um aluno que precisa ser incluído, precisa ser integrado em sala de aula. E é complicado isso, tem que se usar recursos, mas a escola não tem recursos, vou inventar recursos, como é que eu faço isso? É incluir ou integrar? Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu faço com os outros alunos todos? Né? Então, a gente precisa ter uma formação melhor e principalmente uma capacitação, tanto daqueles que entram agora no mercado de trabalho e já caem, e daqueles que já estão até mesmo no meio de carreira, ou mais no final, como eu tenho professores conhecidos e que fazem cursos comigo, e que já estão assim há 20 anos, há 30 anos em sala de aula, agora são diretores de escola, coordenador pedagógico, e eles mesmos, apesar de terem uma experiência enorme, né, é o que eu falo, eles fizeram tudo empiricamente, e eles poderiam ter a possibilidade de passar isso para os outros, as experiências deles. Então, nós precisamos ter professores que sejam cientistas, que sejam produtores de conhecimento, que façam análise de caso, que estudem casos específicos e que publiquem, que escrevam, que despachem para todos essas informações, porque elas vão ser úteis, é aprender com experiência alheia. Nós precisamos que o professor, o profissional da educação, independente de ser professor ou não, repasse essa experiência dele. Se vocês lembrarem no início da minha aula aqui, eu falei da experiência. Experiência é essencial para o nosso sistema. E quanto mais nós vivemos e experimentamos e vivenciamos, né, essas experiências, nós podemos estruturá-las e repassá-las para os outros. Então, é muito importante isso, essa visão de, eu não sou só um mediador da sala de aula, eu posso ser também um pesquisador, um produtor de conhecimentos e passar essas informações adiante para outros. E a APAE, nesse sentido, como uma instituição agregadora, né, ela pode ter um papel muito importante, e tem, né, porque eu sei que vocês têm convênios com pós-graduações, com institutos de pesquisa e de ensino. Então, nós temos que pensar que essas informações, independente de ser do desenvolvimento típico, o desenvolvimento atípico, ele é apenas uma variante, ele é uma variação. Então, nós temos que pensar em como, e daí depende muito da experiência, do retorno da sala de aula, da experiência que, muitas das vezes, antigamente ficava dentro da casa, a família, porque não se levava para a escola, não se fazia, não se levava para o convívio social. Antigamente não se levava para clubes ou para encontros o filho, porque tinha medo da reação dos outros, tinha medo do que ia acontecer. E também não pode se ficar restrito só ao isolacionismo de populações. Nós temos que expor, temos que integrar, né, todos. E, nesse sentido, as neurociências podem contribuir enormemente para dar fundamentos. Tá? Não é ensinar, é o que eu falo aqui, apesar de ter mostrado neurônio, a sinapse, como uma estrutura de funcionamento do desenvolvimento do sistema nervoso, tem conceitos mais essenciais, como de afeição, emoção, integração, ludicidade, e que fazem parte do contexto educacional e não apenas neurocientífico. As neurociências estão para
agregar informações, agregar ferramentas, fornecer estudos que auxiliem nessa melhor integração e o como lidar, né, como trabalhar, quer seja no típico e quer seja no inclusivo. Dr. Alfred, mais uma vez, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que essa tarde de hoje foi de muita aprendizagem. Nós vamos sair aqui dessa palestra com uma perspectiva diferente de atuação e outras possibilidades, né, para que a gente, cada vez mais, as equipes das APAES se enganjem realmente e busquem o conhecimento para que a gente sempre esteja oferecendo o melhor para os nossos assistidos. Então, nós agradecemos demais, foi uma tarde maravilhosa, e eu mandar o recado para todos aí que teremos mais palestras, né, e continuem conosco. Obrigado, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e ótimas palestras.